Oi, crianças, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar a nossa apostila do módulo 2. Então, como a Prof. Adri também vai explicar para vocês, vocês têm um texto aí na página 9 sobre a madeira, os chás, a importância das árvores. Vocês vão ler e resolver as atividades até a página 13 dessa apostila nova, então, de língua portuguesa, tá? Depois que vocês fizerem a atividade até a página 13, aí vocês vão lá na página 18, 19 e vão ver lá a escrita de palavras com G e J. Vocês vão ver que tem algumas palavrinhas que têm o mesmo som na escrita com G e com J, quando ela é seguida de E ou de I. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, pede para alguém de casa, se for possível até procurar no dicionário, porque alguns sons são parecidos mesmos. Então, tem que aprender a escrita para poder saber como que se escreve. Aqui tem algumas atividades, então, aí da página 19 para vocês fazerem. Aí, vocês vão realizar até a página 21 ali, com as palavrinhas com G e J, e depois vocês vêm para a página 26 aqui, com o estudo da língua, falar do substantivo coletivo. O que quer dizer coletivo? Então, coletivos são conjuntos, pode ser de objetos, de animais, de pessoas. Então, é quando formam mais um conjunto com mais alguns indivíduos dos mesmos. Por exemplo, um conjunto de pessoas pode ser uma multidão, um conjunto de pássaros pode ser um bando. Vocês vão ver na página 27 alguns conjuntos aí, alguns coletivos, então. Uma biblioteca, por exemplo, é um conjunto de livros, uma boiada é um conjunto de bois, um buquê ou ramalhete é um conjunto de flores, um cardume é conjunto de peixes, a fauna são os animais de uma região, a flora são as plantas de uma região, a multidão é um conjunto de pessoas, uma plateia é um conjunto de espectadores, tá? E aí a gente vai fazer algumas atividades. Então, das folhinhas que vocês receberam xerocadas aí da sala de recurso, vocês têm aqui atividadezinhas sobre os coletivos. Então, os coletivos que estão no balãozinho do ursinho ali, e vocês vão encaixar ali, então escrever ao lado dos grupos, ó. Um enxame é um grupo do quê? De abelhas. Então, vão procurar a palavrinha enxame e escrever do lado das abelhinhas. Um grupo de pássaros é o quê? Um bando. Então, vocês vão copiar lá. Um grupo de cães é uma matilha. Então, vocês vão colocar aqui do lado. E aqui vocês vão fazer desenhos para representar os coletivos abaixo. Molho, a gente chama de molho um conjunto de chaves. Então, vocês vão desenhar várias chaves. Bosque é um conjunto de árvores. Ramalhete é um conjunto de flores. Então, vocês vão desenhar aqui, ok? E aqui nessa outra atividade abaixo aqui, vocês têm as palavrinhas lá embaixo. Vocês têm que recortar lá embaixo aqueles quadriculados onde tem os nomes e colar aqui nos conjuntos, então. Uma biblioteca, um conjunto do quê? De livros. Então, vocês vão colar aqui a palavrinha biblioteca. Uma constelação é um conjunto do quê? De estrelas. Vão colar lá. Um enxame, que é a última palavrinha aqui embaixo, é um conjunto de abelhas. Então, vocês vão colar lá na abelha. Uma matilha, nós já vimos que é de cão. Uma frota é de ônibus ou carros. O cacho, que está ali embaixo, é um conjunto de frutas. Pode ser bananas, uvas. Uma esquadra é um conjunto de navios. Uma esquadrilha, conjunto de aviões. E ramalhete, conjunto de flores. Então, vocês vão colar ali as palavrinhas, tá? Só recortar e colar. Depois disso, lá nas páginas 35, 36 e 37 da apostila, vocês vão ver lá o estudo sobre o masculino e feminino. Ou seja, as palavras podem pertencer a dois gêneros, masculino e feminino. Então, quando as palavras estão no masculino, eu posso colocar antes dela o ou um. Quando elas estão no feminino, eu posso colocar a ou uma. Por exemplo, um boi, o boi. Uma vaca, a vaca, tá?
Então, eu posso colocar essas duas palavrinhas que se chamam artigos, o ou um, a ou uma, para representar, então, a quantidade de substantivos que eu tenho daquele gênero, tá? Então, vejam ali em cima, substantivos femininos, luta, a luta, casa, a corrida, a impressão. Agora, temos aqui alguns masculinos, o mundo, os adultos, o carro, o ponto, certo?